Amaury, hoje eu vou abordar um tema bem instigante que eu tenho certeza que vai interessar a todos. Bom, não é de agora que os robôs exercem grande fascínio em nós, seres humanos. Mas como o mercado no Brasil da robótica ainda é restrito e muito caro no nosso país, a gente não vê grandes avanços nessa área. Mas hoje eu vim no Hospital Alemão Oswaldo Cruz para conhecer e apresentar a vocês o primeiro robô de telepresença da América Latina criado por um brasileiro, o R1-T1. Amaury, tem aqui ao meu lado o robô, o R1-T1, e o criador do R1-T1, que é o Antônio Henrique Gianin, um empresário que decidiu criar essa máquina fantástica. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar o R1. Oi, Carol, prazer estar aqui com vocês. Então, a ideia de criar o R1 surgiu quando eu estava estudando nos Estados Unidos e eu vi o episódio do The Big Bang Theory. O Sheldon, que é o personagem principal, ele cria um robô de telepresença justamente para ele não precisar mais ir para a universidade. E quando eu vi aquilo, eu achei fantástico. Falei, pô, acho que eu consigo criar um robô desse. E foi a partir daí que surgiu o R1. Agora, me conta uma coisa. Ele é um robô de telepresença, né? Me explica o conceito de telepresença. Telepresença é uma tecnologia que ela veio para te dar a sensação de você estar num lugar remotamente. Então, ele é como se fosse o seu avatar em um lugar que você não pode ir. Existe um médico em qualquer lugar do mundo e aí ele se conecta ao R1 e consegue estar presente com um paciente, por exemplo. O R1 seria como se fosse o corpo dele. Então, ele vai até o paciente controlando o R1 de qualquer lugar do mundo. Dr. Jefferson, eu quero aproveitar agora para agradecer o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Dr. Guilherme e o Tiago, que na verdade não é um paciente real, é uma cena fictícia aqui que o hospital criou para exatamente exemplificar a utilização do R1. Doutor, explica qual é a situação que o Tiago estaria passando. Bom, o Tiago tem 31 anos, ele teve um quadro neurológico, uma afasia, uma perda da fala há mais ou menos umas 12 horas atrás, com confusão mental. Isso foi transitório, já melhorou. Ele veio, procurou o hospital com esse quadro, a gente realizou exames, entre eles tomografia, e agora eu estou precisando da consultoria de um especialista, um neurologista, tá, que não está aqui no hospital. Perfeito, vocês entenderam bem. E este neurologista é o Dr. Jefferson, que podia estar em qualquer lugar do mundo, né, Dr. Jefferson? Sem dúvida, podia estar lá no Havaí. Na praia. Bom, mas então, o que o R1, através do senhor, pode fazer aqui pelo paciente? Bom, na realidade, as informações que o Dr. Guilherme me passa, né, da história do paciente, do exame clínico e neurológico, né, eu posso, com essas informações, estabelecer uma hipótese diagnóstica, orientar ou sugerir exames complementares, além do que já teriam sido feitos na chegada do paciente, né? E também depois ver os exames, né, para poder chegar a uma conclusão diagnóstica e fazer a orientação terapêutica até que eu consiga me deslocar ao hospital e ver as coisas pessoalmente, conversar com o paciente pessoalmente. Bom, Antônio, eu acho que essa aplicação que a gente acabou de demonstrar na área hospitalar é fantástica, sensacional. Mas quais são as outras áreas que o R1 atua? Então, o R1 pode atuar em diversas áreas, não necessariamente só na área hospitalar. Ele pode atuar, por exemplo, na ambiente de educação, ele já atua em ambiente de educação, em ambiente corporativo, questão de segurança ou até mesmo a parte comercial. Antônio, antes da gente finalizar, eu queria contar sobre mais uma utilidade do R1, que ele tem feito avanços com pacientes que sofrem de esclerose múltipla, que é aquela doença degenerativa, onde os órgãos da pessoa param de funcionar, que é a tecnologia assistiva. Explica pra gente um pouco sobre isso. Sim, os pacientes que têm esclerose, basicamente na sua fase terminal da doença, o único movimento que eles têm é o olhar. Então, hoje você consegue se comunicar com o R1 através do olho, ou então até através do movimento da cabeça. A gente pode demonstrar aqui para vocês, eu controlando o R1, por exemplo, só com meus olhos.
Você jura? O que me surgiu agora, por exemplo, recentemente a gente teve o filme A Teoria de Tudo, que o ator ganhou inclusive Oscar, que foi baseado na história do Stephen Hawking, do cientista, que parou todos os movimentos e ele realmente precisa da ajuda de um robô ou de um computador para continuar o seu trabalho, né? Porque ele não consegue mexer mais quase nada. O R1, então, seria perfeito para o Stephen Hawking. Pô, o Stephen Hawking ia adorar o R1. Bom, Antônio, então agora vamos fazer essa demonstração da tecnologia assistiva. E aí eu queria que você explicasse como é que funciona. É por símbolos? Na verdade, você tem uma série de opções que o paciente pode escolher como ele vai querer se comunicar. Aqui eu vou me comunicar por símbolos, mas já tem uma série de pré-definições. Então o paciente pode se comunicar rapidamente, ao invés dele simplesmente digitar todas as palavras no teclado. Então vamos lá, estou curiosa, estou ansiosa para ver. Gente, olha que impressionante, ele está só com o olhar mexendo na tela. Gente, adorei, que maravilhoso. Amaury, só não vale me trocar pelo R1, hein? Muito obrigada, Antônio. É isso, Carol, obrigado.